Boa pra nós, família. Tranquilidade. Meu nome é Edmar Restrição e eu vim aqui realizar uma música que foi lançada há um ano atrás, mas que tem grande relevância no público do rap. Eu estou falando dele, César MC. Então, vamos para o vídeo? Editor, puxa a vinheta. Social é um clássico. São tantas perdas, tudo que abaca. Como alho não você levava. Ele voltou, reapareceu. Esse moleque quer ser rei só pra cagar no tronco do topo do topo. Meu pai se orgulha, não me chega mais. A vida era uma casa não muito engraçada por falta de afeto. Não tinha nada, até tinha teto, piscina, arquiteto. Só não deu pra comprar aquilo que faltava. Bem estruturada, às vezes lotada, mas mesmo lotada é uma solidão. Dizia o poeta que é feito de ego na rua dos tolos gera frustração. Outra casa, cantuda, quebrada, sem rua asfaltada, fora do padrão. Tenite furada, pequena, apertada, mas se for colar tem água pro feijão. Se o Mengão jogar pode até parcelar, vai ter carne, cerveja, refri, as moedas contada, luz sempre cortada, mas fé não faltava, tinham gratidão. Mas era tão perto do céu. Era tão perto do céu. Como era doce o sono ali, mesmo não tendo a melhor condição. Todos podiam dormir ali, mesmo só tendo um velho colchão. Mas era feita A vida é uma canção infantil. É sério, pensa, viu? Belas e feras, castelos e celas, princesas, pinóquios, mocinhos eu não sei se isso é bom ou mal. Alguém me explica o que nesse mundo é real. Tiroteio na escola, camisa no varal. O vilão que tá na história ou aquele do jornal diz porque as descobertas são letais. Os monstros se tornaram literais. Eu brincava de polícia e ladrão tempo atrás. Hoje ninguém mais brinca. Ficou realista demais. As balas viraram reais, perfurando a ternite. Brincar, nós ainda quer, mas o sangue melou o pique. O final do conto é triste, quando o mal não vai embora. O bicho papão existe, não ouse brincar lá fora. Pois 5 meninos foram passear, sem droga, flagrante, desgraça nenhuma. A polícia engatilhou, mas nenhum deles voltaram de lá. Foram mais de 100 disparos nesse conto sem moral. Já nem sei se era mito essa história de lobo mal. Diretamente do fundo do caos, para quando meu cais no mundo de cães. Humanos são maus, no fundo a maldade resulta da escolha que temos nas mãos. Uma canção infantil a vera, mas lamento velho é que a bela não fica com a fera. Também pudera, é cada um no seu espaço. Sapatos de cristal pisam em pés descalços. A Rapunzel é linda assim, com os pés do terraço. Mais celebre vem de Juliette, até a tartaruga aperta o passo. Porque é assim tão difícil de explicar. Na ciranda, cirandinha, sirene vem me enquadrar, me mandando dar meia volta sem ao menos me explicar. De Guarda-Barros a Guadalupe, 1 milhão de enredos. Vamos explicar pra uma criança que a segurança dá medo. Vamos explicar que 80 tiros foi engano.
80 tiros. Carrossel de horrores, tudo te faz refém. Motivos pra chorar até a bailarina tem. O início já é o fim da trilha. Até ali cê percebeu que não era uma maravilha. Tem algo errado com o mundo. Não tire os olhos da ampulheta. O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta. A sociedade é doentia e julga cura careta. Deus escreve planos de paz, mas também nos dá a caneta. E nós escrevemos a vida, iPhones, a fome, a seca. Os homens, os drones, a inveja e a mágoa. O dinheiro, a disputa, o sangue, o gatilho, sucrilhos, mansões, condomínios e guetos. Tá tudo do avesso, falhamos no berço. Nosso final feliz tem a ver com o começo. Somente o começo, somente o começo. Pro plantio ser livre, a colheita é o preço. A vida é uma canção infantil. Veja você mesmo. Somos Pinóquios, plantando mentiras e botando a culpa no Gepeto. Precisamos voltar pra casa. Onde era feita com muito amor. Onde era feita família, como vocês puderam ver aí, mais um clipe pesadão de César MC, canção infantil, postado na plataforma Pineapple, junto com Brainstorm Studio. Esse vídeo foi lançado dia 27 de junho de 2019. Como eu disse, tem um tempinho já que foi lançado, né? Mas como sua relevância e autonomia é grande, resolvi fazer esse react aí e explicar para vocês algumas coisas que, na minha opinião, vale a pena ressaltar, certo? Bom, família, como vocês podem ver, canção infantil é nada mais, nada menos do que uma música que frisa os conceitos sobre racismo, desigualdade, fome, miséria, alguns preconceitos aí criados perante um tempo imposto pela sociedade, a falta de assistência, o abandono, entre outras questões. Ele ressaltou também uma parte que brincava de polícia e ladrão, como naquele tempo as brincadeiras de crianças era muito importante para a infância, só que chegou um tempo que ele já não brincava mais, porque as brigas pareciam tão reais. As brincadeiras de crianças deve ser a troca de tiros entre bandidos e polícia, porque ele foi criado no Espírito Santo, num lugar chamado o Morro do Quadro, é um morro que tem lá. E outros países, outras cidades, estados que também contém muito tiroteio, como o Rio de Janeiro, onde fica a produtora que ele gravou esse clipe da Brainstorm Studios, Pineapple. Outra parte relevante, quando ele diz que os meninos foram passear sem droga, flagrante, desgraça nenhuma. Quando ele disse isso, família, ele faz alusão àquela canção de que 5 patinhos foram passear e a mamãe gritou quá, 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 quá. Quando ele diz isso, família, ele faz alusão a uma chacina que aconteceu na cidade carioca do Rio de Janeiro, em novembro de 2015, onde 5 jovens foram passear sem flagrante, sem droga, nada, foram mortos com 111 tiros por policiais militares a serviço do Estado, do governo do Estado. Entende, família? Isso é uma coisa muito séria. Outra alusão histórica que o César MC faz na canção é quando ele diz de Guadalupe a Costa Barros, sem nenhum enredo. Como explicar para uma criança que a segurança dá medo?
Como explicar que 80 tiros foi engano? 80 tiros. Quando ele diz desses 80 tiros, família, ele quer dizer do músico Evaldo, que foi morto por militares no Rio de Janeiro em abril de 2019, morto por 80 tiros. Gente, de acordo com o Estatuto Brasileiro. Portanto, família, no caso desse músico Evaldo Santos Rosa, não pode se falar que eles agiram em legítima defesa, pois o Código Penal brasileiro nos assegura de que agir em legítima defesa, de acordo com o artigo 23, é você visar um perigo iminente e poder reagir. No caso, ele não reagiu, ele não esboçou sequer nenhum movimento brusco ou algo do gênero para ser abatido daquela forma. 80 tiros, não foi engano. Até Alice percebeu que não era mais uma maravilha. Então, família, Alice percebeu que não era mais uma maravilha. Por quê? Porque o mundo lá fora está violento, está cheio de corrupção, está cheio de violências, está cheio de pessoas de má fé, prontas para tomar o seu bem, seja ele um bem de comum, que é um bem próximo, um bem pessoal, ou até a vida de outrem, que é um bem também da gente. E se você gosta dos seus familiares, amigos, esposa, filhos, portanto, é um bem seu sim. E o mundo não está uma maravilha. Está muito difícil viver cada dia mais com essas violências, indagação. A quem a gente tem a obrigação de confiar, que é o governo do Estado e seus militares, às vezes cometem esses enganos, esses erros. Não estou aqui para generalizar o serviço da polícia, nem criticar os mesmos, mas tem policiais muito bons na corporação, assim que também tem muitos ruins, que não olham isso. Eles não perguntam antes de atirar, eles já chegam atirando e perguntam depois. Isso é muito ruim, é muito chato. A sociedade é doentia e julga a cura careta. Gente, a sociedade está repleta de preconceitos. Está repleta de preconceitos enraizados. Eles pregam uma coisa, vivem outra. Isso também pode ser chamado de hipocrisia. Mas por que eles são assim? Por que eles agem dessa forma? Julgar o próximo, tal pela cor, crença, raça, credo, religião. Não é dessa forma que tem que ser, família. Temos que ter mais afeto. Temos que ter mais compreensão com a dor do próximo. Temos que entender os problemas diários do outro. Não pensar só na gente. Isso também é egoísmo. Deus escreve nossos planos, mas Ele também nos dá a caneta. Família, quando Ele diz isso, eu acho que implica a motivação pela tal qual a gente corre atrás na vida. A busca do nosso sonho, a busca de ser uma pessoa, um cidadão no ciclo social da vida. Ser alguém, porque às vezes dá uma certa dúvida. Será que a predestinação? Será que nós temos um destino a cumprir? Será que a gente já nasce do útero das nossas mães com o destino todo traçado, sem poder haver alteração nenhuma, nenhum tipo de alteração por parte da gente? Então, nessa parte da música, família, isso é implicado, porque ele diz um pouco mais à frente que um final feliz tem a ver com o começo. Então, será que a gente começa como termina ou termina como começa? Parece ser um pensamento meio idiota, né? Meio fútil, mas altera sim o sentido do final, porque nós crescemos, nascemos e não sabemos, sabemos de onde viemos, que é da barriga da nossa mãe, mas não sabemos para onde vamos. E quando vamos, e como vamos. Porque dessa terra, a gente sabe que não se leva nada. Isso é fato. Será que realmente somos Pinóquios, contando mentiras e pondo a culpa no Gepeto? Quando ele diz isso, família, eu tenho para mim que ele implica a honestidade por parte de certos grupos sociais, que eu particularmente conheço isso como hipócrita, que não vê a dor do próximo, não vê a dor de outrem. Eles vivem contando mentiras. Vou dar um exemplo. As instituições policiais que deviam nos ajudar e nos proteger, eles fazem as coisas deles, que inclusive ela só queria ser uma bailarina e ela fazia curso de inglês. Somos Pinóquios que contam mentiras
e põe a culpa no Gepeto? Será, família, que realmente nós somos hipócritas a este ponto de espalhar mentiras e colocar a culpa em alguém, realizar esse tipo de farsa? Porque isso é uma farsa. Inclusive, em outra parte que ele questiona a bailarina, a parte que ele diz da bailarina, quando ele diz isso, família, quando ele diz que nós somos Pinóquios e faz as mentiras e põe a culpa no Gepeto, eu acho que ele faz alusão à morte da jovem Agatha Félix, de 8 anos, morta no Complexo do Alemão por um tiro de fuzil durante a operação, vindo a falecer. Então, no caso, entenda, a instituição faz o erro, que é o Pinóquio, e põe a culpa no Gepeto, que é a sociedade. Então, eu acho que ele usa essa metáfora para passar essa mensagem para nós, ouvintes da mesma. Portanto, família, eu acho que canção infantil é isso. Essa canção infantil, eu ouvi ela algumas vezes antes de estar gravando esse vídeo e eu realmente me emocionei. É uma música muito bonita, que foi pega a partir daquela canção que a gente sempre ouvia quando era criança, sobre a casa, inclusive é um poema do nosso Vinícius de Moraes. Eu penso pra mim, e eu acho que o César MC também quis passar isso pra gente, que é um grito, sabe? Um grito de indignação contra a violência, a turbulência neste cenário. Usados aí a partir de metáforas e conto de fada entre a vida real, relacionando ambas para dar um sentido na canção infantil, que também era um poema recitado por César MC, que inclusive ele foi para a final com esse poema no ano de 2017, mas ele não venceu ali, porque logo depois, em 2019, ia virar esse sucesso estrondoso. Inclusive, galera, se vocês perceberem, no clipe entrelaça essas duas linhas entre a sala de aula e o palco. Aquela escola do clipe, inclusive, que ele gravou esse clipe, é a escola onde que ele estudou em sua infância, o rapper César MC. E que, inclusive, mais um pouco à frente, após esse entrelaço entre a sala de aula e o palco, e tem todo aquele caos, aquela turbulência, ele engrossa a voz, ele passa pra gente esse tom de raiva, de mágoa, de rancor. Depois ele dá uma acalmada, que é a parte que ele recita seu poema para as pessoas. No final do vídeo, ele já abaixa o tom de voz e vai abaixando e vai falando cessantemente seu ponto de vista, defendendo sua moral ali nesse clipe, entendeu? Então, para mim, essa foi uma das melhores músicas que eu já escutei entre 2016 e 2019. Pode não ser a melhor, pode não ter ganhado os prêmios, mas ela mexe muito com o psicológico da gente, porque sabemos que a vida não é uma canção infantil. Galera, se vocês gostaram desse conteúdo, desse react da canção infantil de César MC e quiserem receber mais conteúdos de stream nesta plataforma de YouTube do mesmo conteúdo, vocês explodem o dedo no like, comentem e compartilhem com colegas e amigos que eu estarei trazendo mais conteúdo na próxima semana. Eu vou ficando por aqui. Tchau e obrigado.